a ser apresentado amanhã no estádio do Restelo. Depois do caso que apaixonou o futebol português no início da temporada, o caso Mateus, um ex-jogador do Gil Vicente, entra agora na Casa da Cruz de Cristo. Pelo Belenenses. Para surpresa, no sábado de manhã, sou confrontado com um telefonema a me dar conta que o Carlitos teria abandonado o hotel e teria viajado sem que desse nenhum conhecimento, nem ao clube, nem ao treinador, nem ao seu amigo que o transportava nesse dia para o treino, que é o Gregory, e até hoje não sabemos absolutamente nada. A única coisa que tenho e informação que me foi dada é que terá assinado um contrato com o Belenenses. O Marítimo já entregou o caso ao Departamento Jurídico e promete levar a situação até às últimas consequências. Carlitos devia ter assinado o contrato com o Marítimo esta segunda-feira, a pedido do próprio. O jogador já tinha mudado o número de contribuinte, bilhete de identidade, já tinha comprado o apartamento e colocado o filho no colégio do Marítimo. Daí que, para Carlos Pereira, esta decisão de última hora tenha alguma má-fé do Belenenses. Acredito que é uma vingança que o Belenenses quis fazer ao Gil Vicente. Mais uma vingança que o Belenenses quis fazer ao Gil Vicente e não ao Marítimo, o que é lamentável. Carlitos esteve nem uma semana na Madeira. O jogador rescindiu o contrato com o Gil Vicente com a condição de ir para o Marítimo. Acabou no Belenenses. O Gil também já fez saber que vai levar o caso até onde for preciso. No final, pode ter sido tudo uma questão de números. É que Carlitos vai receber por mês mais do dobro do que o Marítimo lhe ia pagar. Passa a ser um dos jogadores mais bem pagos. Totalmente estabelecido. A minha rescisão de contrato foi uma dívida pessoal. Cheguei a acordo com o Gil com a prioridade de ir para o Marítimo. Tinha o acordo feito com o Marítimo em termos de verbalmente. Cheguei lá, uma quinta-feira, treinei, disseram-me que o contrato ia ser assinado nos próximos dias. Entretanto, fiz a minha vida, escolhi casa, troquei residência, tudo preparado para representar o Marítimo. Quando na sexta-feira fui para assinar o contrato estava alterado. Estive durante toda a tarde a discutir o meu contrato. O Belenenses acabou de contratar um jogador que era livre, portanto com a sua carta de rescisão na mão e portanto não contratou nenhum jogador do Gil Vicente, não atacou o Gil Vicente, não atacou a cidade de Barcelos, aliás como nunca o fez, apenas defendeu os interesses dos Belenenses, como sempre fez, o deverá fazer e como todas as direções deverão fazer em relação a todos os clubes. Mas o Belenenses sabia do acordo entre o Carlitos e o Marítimo na altura? Não, o Belenenses não sabia do acordo entre o Marítimo, nem tinha nada que saber, como é evidente. Era um acordo, pelos vistos, verbal entre o Presidente do Gil Vicente e o Presidente do Marítimo e que não deveria ser do conhecimento do Belenenses, como é evidente. O Gil Vicente pelo Belenenses, um caso polémico, com direito a paragem na Madeira e caminho para a Barra dos Tribunais. A 24 de janeiro, Carlitos chegava ao estádio dos Barreiros naquele que parecia ser um negócio como outro qualquer. O jogador pagou a cláusula de rescisão ao Gil Vicente, viajou para a Madeira, conheceu os novos colegas e equipa técnica, treinou e falou como jogador do Marítimo. Graças a Deus correu tudo bem, as coisas concluíram-se ontem e pronto, estou muito satisfeito. Mas afinal nem tudo estava concluído. Na sexta-feira à tarde fui chamado para assinar o contrato que estava previsto assinar. O meu espanto quando cheguei lá e o contrato que tínhamos falado verbalmente pelo telefone não correspondia à verdade. Saí lá no final da tarde sem ter entendimento nenhum, desloquei-me para o hotel, não recebi mais nenhuma chamada e não podia continuar naquela situação. Eu ontem falei com o Sr. Presidente do Marítimo de manhã, ele telefonou-me e falei, expus-lhe a situação do que é que se estava a passar e queria ter um encontro com o Carlitos à tarde de que lhe daria conhecimento após a realização desse encontro. E foi exatamente o que fiz. Se eu tivesse má fé, com a rescisão na mão, não me deslocava para a Madeira, mas ia para o Marítimo de corpo e alma. Mas acabou no Restelo para a indignação não só dos responsáveis do Marítimo que pretendem uma indemnização, mas também do Gil Vicente. Com o caso Mateus longe de estar esquecido, António Fiusa acusou Carlitos de trair o clube e a cidade, adiantando que recebeu mensagens do jogador com críticas ao Belenenses na altura da polémica descida de divisão. Se o Sr. Fiusa for verdadeiro, eu nunca mandei-lhe mensagens a dizer mal do Belenenses. Simplesmente lhe disse a ele que estava sempre do lado dele, para o bem e para o mal.
Essas foram as minhas mensagens, depois de tudo que se passou. Agora, ele nunca pode dizer, e se for verdadeiro, se tiver as mensagens, que as amostre, se eu alguma vez falei mal das pessoas do Belenenses. Em termos desportivos, Jorge Jesus volta a ter às ordens um jogador que bem conhece. Eu quero relembrar a vocês que o Carlitos, quando vem para Portugal, fui buscar. Eu era treinador do Estrela da Amadora, fui buscá-lo à Espanha. Portanto, há quantos anos? 7 anos. Há 7 anos. Portanto, já conheço o Carlitos, já trabalhou comigo, conheço o caráter dele como homem, como atleta, e dentro do perfil que nós entendemos, Belenenses, que ele tinha essas características para representar este grande clube, de momento que nós soubemos que o jogador era um jogador livre, tentámos o contratar, porque é um jogador valioso para aquilo que nós pensamos, e aqui está. Está e vai estar no próximo ano e meio, mas esta é certamente uma daquelas transferências que ainda vai dar muito que falar. Esta no próximo jogo já vai estar bem suada. Do ex-jogador do Gil Vicente é a todos os níveis condenável, portanto, própria de alguém sem princípios, de alguém sem escrúpulos e que, no fundo, comete uma traição não só ao clube, mas também à cidade de Barcelos. Não traí ninguém desde o ponto que assumi a minha responsabilidade pessoalmente com o Gil Vicente de pagar uma rescisão de contrato. Sempre dei o meu melhor perante aquele clube, é o clube da minha cidade, e eu não traí ninguém, sinto-me, como disse, consciência tranquila. Acredito que é uma vingança que o Belenenses quis fazer ao Gil Vicente, mais uma vingança que o Belenenses quis fazer ao Gil Vicente e não ao Marítimo, o que é lamentável. Nós não contratamos nenhum jogador do Gil Vicente, contratamos um jogador que estava livre e, portanto, o Gil Vicente já não era parte interessada nesta questão. Carlitos rescindiu o contrato com o Gil Vicente para ir para o Marítimo. Esteve na Madeira, foi apresentado, treinou, mas não chegou a assinar contrato. Os termos de contrato não estava como nós tínhamos falado uns dias para trás. Tive testemunhas, tive colegas meus que estavam lá durante a tarde, não foi possível chegar a acordo e a partir desse momento resolvi voltar. O Gil Vicente e o Marítimo já ameaçaram recorrer aos tribunais. Carlitos garante que agiu de boa fé e que nunca falou mal da direção do Belenenses. O presidente do Gil Vicente diz que sim, que falou e que até tem mensagens no telemóvel para o provar. Eu transmiti ao Sr. António Fiuza a minha total solidariedade com ele, que estava com ele nos bons e nos maus momentos, que podia contar comigo. Simplesmente foram as minhas palavras e se ele tiver a mensagem, agradeço então que ele as mostre e é isso, será que ele está verdadeiro ou não. Apesar da polémica, Carlitos assinou contrato com o Belenenses por 1 ano e meio. Jorge Jesus tem mais uma opção para o ataque. Não foi para a equipa da Madeira porque Carlos Pereira não cumpriu o acordo inicialmente estabelecido. Gil Vicente e Marítimo chegaram a acordo para a transferência de Carlitos. O jogador rescindiu com o clube de Barcelos e viajou de imediato para a Madeira, onde chegou a treinar, mesmo antes de assinar contrato. Só que a situação inverteu-se e o extremo acabou por optar pelo Belenenses. O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, já disse que o extremo agiu de má fé, uma versão contrária à de Carlitos. Tinha o acordo feito com o Marítimo em termos de verbalmente. Cheguei lá, uma quinta-feira. Treinei, disseram-me que o contrato ia ser assinado nos próximos dias. Entretanto, fiz a minha vida, escolhi casa, troquei residência, tudo preparado para representar o Marítimo. Quando na sexta-feira fui para assinar o contrato estava alterado. Além do Marítimo, também o Gil Vicente condena a atitude do jogador. António Fiuza não esquece o braço de ferro com o Belenenses devido ao caso Mateus. Para o presidente do Gil Vicente, Carlitos traiu a cidade de Barcelos. Não traí ninguém desde o ponto que assumi a minha responsabilidade pessoalmente com o Gil Vicente de pagar a minha rescisão de contrato. Sempre dei o meu melhor perante aquele clube, é o clube da minha cidade. O Belenenses está de consciência tranquila em todo este processo. Cabral Ferreira relembra que o clube contratou um jogador livre. A primeira vez que falei do assunto com o Sr. Presidente do Marítimo foi ontem de manhã, dei-lhe conhecimento que havia interesse de facto do Belenenses e que iria ter uma reunião com o Carlitos à tarde e o Sr. Presidente do Marítimo foi a primeira pessoa a ter o feedback dessa reunião que eu tive com o Carlitos. O Belenenses acabou de contratar um jogador que era livre, portanto com a sua carta de rescisão na mão. Carlitos já treinou e está à disposição de Jorge Jesus para o próximo jogo em Setúbal. Seja como for, Marítimo e Gil Vicente admitem levar o jogador a tribunal.